Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar da administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, as leituras, seja do Antigo Testamento, do Novo, o próprio Salmo e o nosso Evangelho, nos encaminham para que nós tenhamos a compreensão de fato, se nós estamos servindo a Deus ou se estamos servindo aos bens materiais, no caso mais explícito aqui, ao dinheiro, a uma questão financeira. No Evangelho de Jesus vai dizer, usai o dinheiro justo para fazer amigos, ou seja, usai daquele recurso para fazer o bem. No Evangelho de hoje, então, nós nos deparamos aí com uma constatação e um conselho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor vê primeiro essa constatação de como as pessoas fazem aí o uso errado, daquilo que é recurso financeiro, daquilo que poderia ser destinado para fazer o bem. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os próprios filhos da luz. E depois, aquilo que eu já disse para vocês, Jesus apresenta esse conselho, como que essa exortação de como nós devemos utilizar esse recurso. Essa primeira observação de Jesus, que ele faz aí até tristemente, vamos dizer assim, de forma para que cada um de nós tenhamos essa compreensão de como nós devemos agir, não com esperteza, mas estarmos mais atentos, aqueles que são pecadores são mais espertos, mais dispostos, vamos dizer assim, para realizar, para fazer o mal, que os cristãos para fazer o bem. Veja bem, estejam atentos, Nosso Senhor Jesus Cristo
não pôde contar nem com os 12 que ele chamou. Judas o traiu. Nós aqui somos um grupo bem maior do que 12. Todos ditos cristãos, né? Lá os apóstolos vai dizer, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, porque as pessoas olhavam para eles nos gestos, nos atos, nas palavras, na própria vida, e enxergavam a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, né? Todos nós aqui devemos estar muito mais dispostos a viver e a fazer o bem, a olhar com compaixão as pessoas, a olhar com o olhar de Jesus Cristo, a viver como Jesus Cristo, do que as pessoas que não amam a Deus, que vivem para o mal, de fazerem o mal. A nossa corrente, a nossa evangelização do mundo, a nossa evangelização dos ambientes deve ser muito maior do que isso, né? Um cristão sem entusiasmo pelo Evangelho, um cristão sem ânimo para as virtudes, sem criatividade para fazer mudar o mundo, crescer no caminho de Deus, é um cristão que não é cristão. Algo precisa ser identificado e algo precisa ser mudado, e nós sabemos que o caminho é o próprio Cristo Jesus. Os pecadores motivados muitas vezes são cristãos cansados, né? São cristãos desanimados, são cristãos preguiçosos. Algo está errado, né? Algo está errado. Hoje, como ontem, na constatação de nosso Senhor Jesus Cristo, a questão é verdadeira, né? Se ele tivesse aqui, certamente ele faria uma constatação tão similar ou igual àquela que ele fez no passado. Os filhos das trevas são mais espertos ou mais dispostos do que os filhos da luz. Aqueles que vivem no pecado estão mais dispostos ao pecado do que os filhos da luz em fazer o bem, em viver de fato como cristãos, né? Que cada um de nós possamos de fato ter a certeza que somos aqui para viver como o nosso Senhor Jesus Cristo assim nos pediu. Jesus no Evangelho chama o dinheiro de injusto. Dinheiro aqui no Evangelho é tudo quanto tenhamos de precioso, né? De bom, de desejável, de agradável, tudo para nós que seja aí uma riqueza. Não necessariamente é um dinheiro espécie, mas tudo aquilo que tem certo e determinado valor. E a grande questão da liturgia de hoje é como nós fazemos para utilizar daquilo que Deus coloca à nossa disposição. Nós já entendemos e compreendemos, né, que é preciso estarmos dispostos para fazer o bem, para sermos cristãos e para viver como Jesus Cristo viveu. O Padre Zezinho, se fosse falar hoje para nós, certamente ele cantaria, né? Amar como Jesus amou, né? Pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ou seja, né? Resumidamente, viver e ser como Jesus. Dessa forma, nós já teríamos a compreensão que aquilo que está à nossa disposição está mais para que nós utilizemos no serviço aos outros, a Deus e aos nossos irmãos, do que de fato para um acúmulo exagerado de bens, que só nos leva para a perdição e para um caminho que não nos aproxima de Deus. Pois bem, para finalizar, os bens deste mundo, meus queridos irmãos e irmãs, estão para nós, para
para que nós utilizemos para servir a Deus e para servir também os nossos irmãos e irmãs. Olhemos para o nosso coração, para a nossa vida e para a forma que nós estamos nos relacionando com o dinheiro, com os demais bens. E tudo isso fala muito, da nossa vida e do nosso coração. Olhemos para as nossas realidades, como nós estamos utilizando aquilo que Deus nos dá para servir a Deus e para servir aos nossos irmãos e irmãs. Uma situação que nós podemos colocar ali é o próprio dízimo, como nós devolvemos a Deus aquilo que é um dos mandamentos da igreja. Ninguém é tão pobre que não tem nada a oferecer, e não tão rico que não tem nada para receber. Como aquela pobre viúva do Evangelho que tinha algumas moedinhas no bolso, simplesmente as depositou ali na caixinha do altar. Ela não sabia se ela teria como almoçar naquele dia, como comer, como se alimentar, como pagar o aluguel, mas ela deu tudo, entregou tudo para ter tudo o que realmente importa. Nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Ceia, tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente. Entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.